Eu gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Aqui vos fala a professora Manuela Barros, gravando desde os nossos estúdios do Simply Pentecostal, e hoje nós estamos falando sobre a lição de número 11 dessa série de lições, o culto da igreja cristã. E que texto áureo! Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? E aí segue. Ou seja, responderemos hoje neste estudo a pergunta: o que devemos fazer quando nós nos ajuntamos? Que palavras, que conselhos bíblicos nós, como crentes, apesar das gerações, apesar do passar dos anos, das mudanças culturais, será que existe algo que podemos contar que permanece, que deva seguir, servir como regra de fé e de prática para a nossa vida? Claro que sim. É disso que está cheia a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é a base da nossa fé, daquilo que nós seguimos. Por quê? Porque ela é a única revelação de Deus para o homem. Aleluia! A Bíblia Sagrada é a única revelação. Não se aprende sobre Deus em outro lugar. O que Ele quis revelar, Ele revelou para nós e propôs nesta palavra. E graças a Deus, pelo seu poder e somente pelo seu poder, ela chegou até nós. A verdade é que na história, esta palavra passou poucas e boas. O desejo de ter sido consumida para que nós não a tivéssemos tal qual a temos foi muito grande do inimigo, mas graças a Deus, eu e você estamos armados com esta palavra, com esta arma espiritual de Deus para as nossas vidas. Amém? Tendo dito isso, eu gostaria de propor para você algo para a introdução da sua classe. Nós procuramos um gráficozinho aqui da aula de número 11, quando nós colocamos o culto como centro do assunto da nossa aula. E a pergunta que você faria para a sua classe, eu vou fazer para a minha, e eu estou propondo para você aqui. Se você quiser usar, pode ficar à vontade de baixar, está disponível para você na descrição deste vídeo, bem como o roteiro que nós sempre usamos. Ambos vão estar disponíveis para você e você pode imprimir. Então, o culto tem duas razões ou propósitos fundamentais. E isso a nível de introdução, nós vamos ter o roteiro, como sempre, com 3 tópicos. Mas as razões ou os propósitos principais do culto é duplo. E você pode começar com essa pergunta: para que a gente cultua? Para quem é o culto? A primeira e mais lógica resposta é para Deus. E é isso que nós colocamos para cima. O culto que nós fazemos, quando nós, como crentes, povo de Deus, nós reunimos para cultuar a Deus, para prestar um culto ao nosso Deus. Aleluia! Então, o primeiro propósito do culto é a adoração a Deus. E aí você, se usar este gráfico a nível de papel, e nós disponibilizamos alguma linha, se você fizer isso desenhado no quadro mesmo, você como professor pode escrever, assim que este é um tipo de auxílio que você pode usar de diversas maneiras. Mas você pode perguntar à turma: como você adoraria a Deus num culto? A primeira é mais óbvia, vão dizer, é o louvor, você põe lá, ou hinos congregacionais, o que seja relacionado com isso. Você adora através de oração, quando você ora ao Senhor no culto, congregacionalmente, por exemplo. O que mais? Através dos dízimos e as ofertas, é uma maneira de adorar a Deus. E se tiver alguma outra ideia, então você fica à vontade para escrever aqui. Isso aqui, volto a dizer, é uma dinâmica de princípio de classe, para aquecer os motores, quando nós vamos estar falando sobre o culto do povo de Deus. Então, não só o culto, nós propomos para os irmãos que tem o lado de Deus, que é o maior, sem dúvida alguma, este é aquele que estaria mais claro, mas biblicamente o culto é para nós também, não para o nosso louvor, claro que não, mas biblicamente o culto, ele serve para a edificação da igreja. Nós somos fortalecidos, edificados. A verdade é que aqueles que deixam a comunhão da igreja, por uma ou outra razão, não ficam mais fortalecidos, não se fazem mais edificados, mormente nas coisas espirituais. Você pode encher a cabeça de informação, você pode até orar,
Mas há um mistério de Deus, porque quem estabeleceu a igreja e a união da igreja e o ajuntamento da igreja, a igreja é um propósito de Cristo Jesus e nós estamos cumprindo este propósito. Então a igreja ela se reúne também para o propósito de edificação dela mesma. E aí você pode perguntar alguns exemplos. O que vai acontecer na prática é que vão dar exemplos, por exemplo, da palavra, de cânticos. Alguém, por exemplo, que canta um hino especial e que é usado por Deus, né? A graça de Deus se faz presente, o coral cantando, um irmão cantando. O que ele está trazendo? Ele está trazendo o seu dom vocacional. Ele tem um dom vocacional de cantar e ele está apresentando à igreja, oferecendo a Deus e à igreja, e nós, como igreja, estamos sendo edificados. Ele ali está usando a sua virtude espiritual, bem como um dom vocacional. Este é o primeiro exemplo. O ministério, que são dons ministeriais. E é por isso que eu, ensinando a minha classe, eu aproveitaria para colocar os exemplos dos irmãos, mas eu colocaria entre parênteses, se for um dom vocacional, no sentido, por exemplo, da área do ensino, da área da capacidade da pregação, todas essas coisas que nós fazemos que é para a edificação da igreja num culto, o cantar, o tocar instrumentos musicais e coisas desse tipo, são dons vocacionais dados por Deus. Então são vários, são diversos e nós podemos usá-los na igreja para a glória do nome de Deus, mas também para a edificação, não em carnalidade, em um ambiente espiritual, mas para a edificação da igreja. Há dons também ministeriais, os dons que Jesus deu em Efésios 4:11, também são dons dados por Deus pela pessoa de Cristo Jesus à igreja, ao ministério. Não faz sentido pastor sem ovelha, não faz sentido evangelista sem almas para ouvir a mensagem do evangelho. Não faz sentido mestre sem pessoas que escutem. Então, os dons ministeriais se afloram, existem por causa da igreja. Nós precisamos ter o aglomerado de gente que precisa ser edificada e os dons, o exercício dos dons, vocações ministeriais são para a edificação da igreja. Graças a Deus que não tem só pastor, tem evangelistas, no melhor dos sentidos. Claro que o pastor também prega o evangelho, mas você entende que essa vocação especializada que Deus dá a alguns, algo muito mais, uma capacitação forte ministerialmente numa área ou outra, é para a edificação da igreja. E o terceiro tipo de dom seriam dons espirituais. Não faz sentido ficar profetizando para si mesmo. Aleluia! O que é sentido é quando nós nos reunimos, sentimos a presença de Deus, o Senhor está ali presente e de repente um vaso, um servo, uma serva de Deus é usado em profecia e o Senhor ali está falando à igreja e nós somos edificados. Não só a profecia, outros dons espirituais, de cura, de operação de maravilha, todo dom espiritual é para a edificação da igreja e ele deve estar presente no culto. Amém? E se nós não temos, devemos orar, porque é na casa de Deus, é no culto a Deus que nós somos usados em nossos dons. Dons vocacionais, dons ministeriais e dons espirituais, tudo para quê, irmãos? Para a edificação da igreja. Se você não quiser entrar nesse assunto de dons e falar essas coisas todas, tudo bem, deixa uns exemplos práticos aí, com certeza isso vai ser de auxílio para essa introdução da classe de hoje. Tendo dito isso, vamos aos 3 tópicos do nosso estudo. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a natureza do culto. Em segundo lugar, nós vamos estar falando sobre o propósito do culto. E em terceiro lugar, falaremos sobre a liturgia, ou o que acontece no culto. Em primeiro lugar, portanto, no primeiro tópico, vamos falar da natureza. Este tópico eu dividi da seguinte maneira, 3 subtópicos como de costume. O culto deve ser espiritual. Segundo lugar, o culto deve ser racional. E em terceiro lugar, o culto deve ser santo. Quem pode dizer amém? Graças a Deus. Em primeiro lugar, o culto a Deus deve ser espiritual. João capítulo 4, versículo 23 e 24, disse Jesus àquela senhora: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então haverá uma adoração espiritual, porque segue Jesus, o Pai, Deus Pai, procura a tais que assim o adorem. Jesus segue explicando, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Ora, o que é que nós aprendemos aqui? É que
parte essencial. Quando eu digo parte, não é porque é um pedaço. É parte essencial. A essência do culto, ela não está sozinha, por isso eu chamo de parte. A essência do culto é espiritual. É de virtude espiritual. Deus é espírito e nós somos seres que têm um espírito. E você vai ver aí, se você leu na Bíblia este texto, quando Jesus diz Deus é espírito, com E maiúsculo, e o outro espírito está com E minúsculo, mostrando que é o espírito do homem. Nós adoramos a Deus em espírito, nesta natureza espiritual do homem. Amém? Ora, o que é isso? Como é isso possível? Até para esta mulher, Jesus disse o seguinte: a hora vem, ou seja, ela não tinha isso ainda. O passado da história escriturística não tinha isso ainda. Por quê? Porque o espírito do homem ainda não tinha sido transformado. A adoração do passado, neste testamento antigo, ela era formal, ela era ritualística, ela era de obras. Mesmo a um Deus espiritual. No entanto, estava chegando o momento que Jesus haveria de transformar as pessoas que crescem nele, que aceitassem a graça, e essas pessoas seriam nascidas de novo da água e do Isso. E nós hoje entendemos que o Espírito de Deus, inclusive, vem habitar em nós. Somos feitos templo do Espírito de Deus. O nosso espírito, o nosso ser espiritual, que houvera nascido quando éramos bebê, morto espiritualmente, e esta morte biblicamente significa separação. Nós nascemos espiritualmente separados de Deus, mas quando recebemos a Jesus pela fé, o nosso espírito foi vivificado. Houve vida, nós reconectamos com Deus e agora a vida espiritual, e por isso nós temos o fruto do Espírito saindo de nós como fruto da nossa nova realidade espiritual, que é o Espírito de Deus habitando em nós. Amém? Parece muito, mas é simples. Nós, como crentes, se somos crentes, o nosso espírito está vivo. Então, nós temos a capacidade de adorar a Deus em espírito. Não é só em espírito. É, como vamos dizer no próximo tópico, racionalmente também. Mas a adoração em espírito, ela é essencial e é parte do culto. E como se adora em espírito? Permitindo que a verdade espiritual nossa, deste novo ser nascido, das virtudes que vêm dele, da graça espiritual, da alegria espiritual, da presença espiritual de Deus. É por isso que a gente não pode nem deve, somos pentecostais, atar a presença de Deus. Pelo contrário, quando cultuamos, nós dizemos: Senhor, manifesta-te, move o meu coração, move a minha alma, permite ao meu espírito falar contigo, aleluia. Porque a nossa razão permanece exercitada todo dia. Mas nem sempre nós exercitamos as coisas espirituais. Ouvir a palavra de Deus, encher-nos da graça e da presença e da palavra, da virtude de Deus e deixar também isso ser expressado. O culto é um lugar de adoração espiritual. 1 Coríntios 14:12 diz o texto bíblico: assim também vós, como desejais dons espirituais, devemos desejar. Procurai, diz Paulo, sobejar neles. Tá vendo? Não só desejar, mas sobejar. Mas o propósito é único. Qual é? Para a edificação da igreja. Então, quando nós nos reunimos, nós devemos ter um culto espiritual. E culto espiritual é onde se manifestam os dons espirituais. E nós devemos desejar estes dons. Agora, confesso que muitas vezes sou culpada disso. Eu vou para a igreja, eu quero receber uma palavra. Amém? É uma bênção. Nós vamos estar falando disso nessa lição. É parte do culto. É parte do culto. Mas nós, biblicamente, não cultuamos só para receber uma palavra.
para sermos fortalecidos. Nós estamos trazendo um culto a Deus, e Deus é Espírito, e precisamos trazer adoração, porque o Pai está esperando adoradores em espírito e em verdade. E a palavra é a verdade, ela estando em nós, você expressa. Crente devia orar palavra, cantar palavra, exaltar a Deus pela palavra. Irmãos, isso é lindo! E é um exercício espiritual maravilhoso. É uma alegria tão profunda, só quem conhece, aleluia, pode viver. Mas vamos ensinar às nossas classes, aos nossos alunos, que isso é o que a palavra de Deus nos chama. E se desconhecemos, por que não pedir ao Senhor que nos faça conhecer? Amém? Nós mudamos de geração na nossa denominação e quando nós olhamos bem para trás, se você for conversar com um daqueles anciãos na igreja, como era o culto de antigamente? Ah, minha filha, que diferença. Que diferença? Mas o quê? Era só o tamanho do cabelo? O tamanho da saia? Não, irmãos! A diferença também era espiritual, infelizmente, para nossa tristeza. Para nossa tristeza, porque nós estamos nos modernizando e desfazendo do de trás. Estamos desfazendo do passado que nós éramos vivos. Aí Jesus escreve para uma igreja que dizia: nossa, eu estou rico, eu estou bem, a minha igreja é uma bênção. Ele diz: você não está vendo a tua situação. E um culto é uma realidade. É espiritual. E a pergunta é: como é que está o nosso culto espiritualmente? Então, a palavra nos diz que nós devíamos desejar os dons espirituais, sobejar, ou seja, ter muito para a edificação da igreja. O que é que eu e você temos de dons espirituais que nós estamos entregando uma vez ou outra, não importa. A glória é para Jesus, ele usa quando quer, como quer. Mas participando, porque isso é ser igreja, é cantar, é ser usado em profecia, é orar com a virtude de Deus, é ser usado com o dom da fé, tudo isso é ser igreja. Aleluia! O culto é um culto espiritual, mas em segundo lugar o culto é um culto racional, sim. Romanos 12, um texto bem conhecido nosso diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício. Tem gente que não quer sacrificar nada, muito menos o corpo. Vivo, santo e agradável a Deus. Apresentem o vosso corpo em sacrifício. Ó, palavrinha doída. Vivo, santo e agradável a quem? A Deus, que é o vosso culto racional. O que é isso, irmãos? Jesus disse uma palavra muito interessante, eu não botei esse versículo para você, mas acabei de me lembrar. Quando ele está falando ainda com a mulher samaritana, ele disse assim para ela: vocês adoram o que não sabem. Nós, ele estava referindo aos judeus, adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. O que Jesus estava dizendo ali? A nós, judeus. Nós não adoramos algo desconhecido, nós sabemos. Por quê? Porque eles tinham em suas mãos a revelação de Deus, do Deus de Israel. O nosso culto deve ser racional. Como, irmã? Nós devemos conhecer ao Deus que nós estamos cultuando. E como se conhece a Deus? Pela palavra, não tem outro jeito. Ah, mas e as experiências? As experiências comprovam o que ele revelou nesta palavra. Elas devem comprovar. E quando a palavra, o contrário, acabamos de dizer no tópico anterior. Na palavra diz que nós devíamos ter dons espirituais, então nós devíamos estar buscando essas experiências, tal qual está prescrita na palavra. Então queremos experiência, vamos buscar as que ele prescreveu. Mas a verdade oposta é a mesma. Nós adoramos ao que conhecemos. Na nossa razão, nós temos que aprender quem é Deus e o que é agradável a Ele. Porque a palavra de Deus nos está chamando aí a apresentarmos a nós como seres humanos. É só espírito, não. Tem gente, ai, Deus só quer o meu coração. Não. Apresentem o vosso corpo. Ou será que nós não mais entendemos a palavra de Deus? Entendemos só o que queremos da palavra de Deus. Estamos falando de culto. Estamos falando de culto. E culto é para nós, em parte, para nossa edificação em temor.
Mas em primeiro lugar é para Deus. E neste texto Paulo nos deixa esta palavra forte, rogo, ele diz, eu rogo, irmãos. Oh, como Paulo precisa rogar no nosso meio hoje. Oh, como Paulo precisa rogar no nosso meio, mas o Espírito ainda usa a palavra que ele deu a Paulo. Para hoje nós ouvirmos isto. Rogo-vos que apresentem o vosso corpo em sacrifício. Quem é que está indo para a igreja sacrificar o corpo? Não, eu vou aproveitar, vai ser uma bênção, né? E sem falar, não quero nem entrar em outros detalhes carnais nossos. Irmãos, culto, Paulo rogou a nós. O Espírito hoje roga a nós que nós apresentemos este corpo como sacrifício vivo. Quando a gente põe um sacrifício vivo, vai dizer que vai doer, porque está vivo. E sacrifício é algo que machuca. Santo, ou seja, separado para Deus. É separado para Deus, tem que ser diferente. Se é igual, então é igual. O que é santo é separado. Quando eu trago meu culto para Deus, quando eu trago o meu corpo para Deus, para cultuá-lo, com a minha voz, com a minha oração, com o que seja, nós vamos estar falando algumas coisas do culto. Eu estou trazendo um sacrifício vivo e santo, que é separado para ele. Este corpo não pode estar na segunda, na terça, no mundo, ou gozando-se como corpo do mundo, ou cantando as músicas do mundo, e estar no domingo trazendo um culto a Deus. Eu tenho que trazer este corpo em sacrifício separado para este Deus, e agradável a ele. Aí alguém, um louco de um pastor decide dizer que, irmãos, não façam isso porque desagrada a Deus. E aí os crentes pegam pedras, não físicas, mas dentro de si, nos seus corações. E disse, esse é um tonto, não sabe o que fala. E etc, e todas as palavras. Quando nós devíamos agradecer a Deus que alguém ainda tem coragem de tomar o lado de Deus. Agora eu quero lembrar para você que na Bíblia, aleluia, aqueles que temiam a Deus, como Josué diz, peraí, para um minuto, acabou, vamos fazer a linha aqui. Vocês querem seguir a estes deuses? Sigam. É essa vida que vocês querem? Pode ir. Esta não é a prescrição que o Senhor nos deu. Digo a verdade. Vocês querem ir? Querem fazer o culto à vossa maneira? E agora eu digo eu em minhas palavras hoje, para nossa tristeza. Tem igreja que não falta para vocês. Tem igreja que não falta. Do jeito que você quer, do jeito que eu queira. Essa é a verdade. Mas Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que é isso dizer? Da maneira que é agradável a Ele. Ainda tem gente que tem ousadia de dizer, mas Deus não se importa com isso. Isso não tem nada a ver. Irmãos, escute por favor com temor de Deus. Para Deus, tudo tem a ver. Tudo tem a ver. Porque o nosso Deus é santo e Ele requer que nós sejamos santos em tudo. E é na razão que nós conhecemos a santidade de Deus. É na razão que aprendemos sobre a pessoa de Deus. Então nós trazemos um culto a Deus racional. É na razão que eu me privo de mostrar mais e mostro menos. É na razão que eu me privo de aparecer de uma maneira e me mostro de outra. É na razão que eu digo, eu gosto mesmo dessa coisa, dessa realidade, desse tipo de pregação ou deste tipo de música, mas eu vou cultuar com os meus irmãos que amam esta música e com isso eu vou sentir a presença de Deus e adorar a Deus. É na razão. Deus é o nosso culto racional e na razão nós pedimos a Ele, faz-me entender a Tua vontade, faz-me ver outra vez o que é agradável a Ti. É na razão.
Agora, quando na razão nós adoramos ao Senhor, Ele transbordará o que nós não temos. A virtude espiritual não é de nós, mas do Espírito de Deus que está em nós, se é que em nós habita. Aí você vai provar o que não é seu, mas é graça, é gozo, é alegria no Senhor, é participação. Agora é espiritual. Aleluia! Como é bom participar de um culto onde a presença de Deus é honrada, onde Deus é cultuado e nós somos edificados em sua presença. Atos 17, 23 a 25, o texto diz: porque passando eu e vendo um dos vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais não conhecendo, é a palavra de novo, conhecendo, é o que eu apresento, o Deus que fez o mundo e o que nele há. Tá aí, um culto a um Deus pela razão. Eu, disse Paulo, adoro ao Deus, te apresento o Deus que fez o mundo, sendo o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele é mesmo quem dá a vida a todos, a respiração e todas as coisas. Sendo nós, pois, aí saltei para o 29 e 30, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata. Se nós viemos dele, ele não pode ser prata e ouro, nem pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Se ele nos criou, ele não pode ser fruto da imaginação de homens. Mas Deus, diz Paulo, terminando esta palavra, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Esta mensagem, irmão, não é espiritual de transe, não é para ficar ouvindo aqueles hinos e ficar esperar um curisco espiritual acontecer. Nos estão divergindo da verdade. Nós temos que cantar racionalmente: louvai a Jesus amoroso, que veio livrar da prisão. Nós cantamos a mensagem da cruz, nós cantamos a mensagem da salvação, nós cantamos a mensagem do louvor, nós cantamos uma mensagem racional que nos foi feita conhecer. Paulo disse: eu anuncio um Deus que eu conheço. Conheço pela palavra e conheço pela experiência. Somos pentecostais, vivemos a experiência deste Deus. Nós vivemos uma salvação experimental, mas ela foi primeiro anunciada. E nós a conhecemos por aqui entrou. A fé veio primeiro pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aí, por ouvir e crer e dizer: Senhor, faz em mim. Aí Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Quem pode dizer amém? Mas o culto a Deus, Paulo anunciou, é a um Deus que você pode conhecê-lo pela razão, porque ele se fez revelar por sua palavra a cada um de nós. O culto também deve ser santo. É o terceiro subtópico. Eclesiastes 5:1, o texto diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Guarda o teu pé, guarda o teu pé. Me lembrei agora de ouvindo de pé aí, lá quando Deus apareceu para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. Agora o texto Eclesiastes diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, aleluia. Você está entrando num lugar santo. Nós não podemos desfazer que o santuário de Deus, claro que não há espiritualização, não há poder nas paredes, não há nada em especial, mas Jesus disse: quando 2 ou 3 se reúnem em meu nome, muito bem, é a igreja. E a igreja se reúne em templos, ou em casas, ou embaixo de árvores, mas se reúne como igreja. E alguém diz: não vão ter mais templo porque antigamente não tinha. Que isso, irmãos? Eu dou graças a Deus pelo ar-condicionado no meu templo, eu dou. Se você não dá, pronto. Eu dou graças a Deus que o banquinho agora é mais confortável que o de antigamente. Porque essas coisas só, num certo sentido, favoreceu para mim. O que eu não gostaria de ter perdido é aquilo que nós juntos, eu e você, estamos perdendo, se não batalharmos pela fé que uma vez foi dada aos santos.
se nós não lutarmos pela santidade na igreja, se nós não guardarmos o nosso pé quando entrarmos na casa de Deus, se não fizer diferença entre pisar na casa do Santo Deus e em qualquer outro lugar no mundo, nós vamos estar perdendo. E por causa disso a igreja tem perdido. Sabe o que se chama isso? Falta de temor. Falta de temor. Falta de temor. Não são os ar-condicionado, nem os bancos, nem os altos púlpitos, nem a beleza que nos tem apartado de Deus. Nada disso nos aparta de Deus. Nem o diabo pode nos apartar do nosso Deus. Mas a falta de temor, a falta de reverência e santidade, a falta de sacrifícios vivos que venham adorar racionalmente e espiritualmente a Deus. Isso roubou de nós a essência da igreja, porque o Espírito de Deus não comungará com a nossa carnalidade, com o nosso gosto, com o nosso querer, com o nosso horário, com tudo que é nosso. Nós vivemos e somos chamados e fomos salvos para adorar a Deus, para agradar a Deus, para cultuar a Deus, para guardarmos o nosso pé quando nós entramos na casa do Santo Deus. Perdemos de saber que aquele lugar é a casa do Deus Santo. Ah, irmã, mas fizeram covil de ladrões. O que Jesus fez? Jogou os ladrões fora, mas o templo permaneceu. Quem pode dizer amém se você entendeu? A casa é de Deus. Ladrão entra e vai. Ladrão se levanta e morre. Entra e sai. Não há problema enquanto o Espírito de Deus estiver. Herodes estava lá, não foi comido por bichos porque não deu glória a Deus. Isso para Deus é o de menos. O problema de Deus é quando o seu povo não teme mais. O problema de Deus é quando o seu povo não reconhece mais que aquele templo chique ou pobre chama-se a casa de Deus, lugar de oração e de encontro com Ele. Levítico capítulo 10, versículo 1 e 2. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Este tipo de morte, como aconteceu aqui, Ananias e Safiras, foram exemplos que Deus deixou para que nós entendêssemos a Deus. Deus não aceita. Mas graças a Deus que não está matando todo mundo que traz fogo estranho. O fogo fala da virtude espiritual, da oferta espiritual. O que nós trazemos no nosso incensário espiritual para cultuar a Deus. Antigamente só os sacerdotes e seus filhos podiam fazer. Hoje, no novo concerto, o véu foi rasgado e eu e você podemos trazer sacrifícios de adoração diante de Deus, diante do mesmo Deus Santo, que consumiu a estes dois jovens por trazerem fogo estranho. Mas muitos de nós estamos entrando na igreja e trazendo no incensário um fogo que não vem da virtude de Deus. E hoje não há desculpa, porque o Espírito de Deus habita em nós. Se acontece é porque nós já estamos tão apartados que já nem reconhecemos. Mas nós temos amado, querido forçar o que é nosso, desde a nossa teologia, às nossas prioridades, aos nossos gostos. E aí trazemos esse incenso e dizemos, está aqui, Deus, eis que eu estou na tua casa. E eu pergunto a você, será que Deus mudou? Será que Deus mudou? Ou ele se sente da mesma maneira que ele sentiu quando Nadab e Abiú vieram da maneira que eles queriam, trouxeram o foguinho que eles quiseram para apresentar a nosso Deus. Levítico 20, 26, termino com este texto, e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Crente
é povo separado por Deus. Mas é interessante que a gente não quer ser separado. A gente não quer ser diferente. Mas Deus disse, eu sou santo, vocês têm que ser santo porque eu separei o meu povo. No tempo de Israel, o que Deus fez através de Israel foi fazer que as outras nações reconhecessem que aquele povo era o povo do Deus de Israel. Havia uma conexão entre o Deus deles e eles, assim como os outros demais pagãos. Tinham os seus deuses e eles tinham, era aquele povo do Deus Dagom, era aquele povo do Deus Baal. Israel era o povo do Deus Jeová, do Deus Criador. E Deus nos separou. Quem vê de fora tem que ver as obras deste Deus. Tem que ver a reflexão da santidade deste Deus. Tem que ouvir as palavras das pessoas, refletirem as palavras deste Deus. Isso é culto. O culto deve ser santo, da maneira que o nosso Deus é santo. Qual o propósito do culto tríplice? O crente adorar a Deus com a igreja. Segundo, o crente deve ser edificado e edificar a outros, que é o que nós falamos no começo dessa lição como introdução. E terceiro, para que o crente ouça a Deus e veja o seu agir na igreja. Que bênção! Se nós nos reuníssemos para este propósito, poder adorar a Deus, ser edificado uns com os outros por Deus e uns aos outros, e terceiro, ouvir a Deus e ver o agir de Deus na igreja. Vamos ter os textos bíblicos aí, Salmo 48:1, o texto diz, grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. É adoração, grande é o Senhor e muito digno o quê? De louvor. O crente no culto tem este propósito de adorar a Deus. Salmo 150, todo ele é um salmo de louvor ao Senhor. Louvai ao Senhor, louvai no seu santuário, louvai no firmamento com o seu poder, louvai pelos seus atos poderosos. Nós temos que cantar os atos, o obrar do Senhor, louvai conforme a excelência da sua grandeza. Nós cantamos o que Deus é, aleluia. Com o quê? Com som de trombeta, com saltério, com harpa, com adufe, com flauta, com instrumento de cordas, com flauta, com símbolos sonoros. Louvai com símbolos altissonantes. Pode fazer barulho mesmo, irmão. Glória a Jesus. Pode usar instrumento e fazer barulho. O problema é carnalidade, é falta de temor, mas instrumento de Jesus não tem problema. Deus nunca teve problema com o instrumento, glória a Jesus. Tudo quanto tem fôlego, o instrumento que ele mais gosta é isso. Ô glória, é a voz, é o fôlego, afinado ou desafinado. Pra gente não incomoda, né? Mas pra Jesus tá tudo certo. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então o crente vai pra igreja adorar a Deus. Tem fôlego, irmão? Vamos parar de sermos já sentar e ai, o louvor parece um peso para alguns. Alguns de nós é o que faz a gente ir para o culto. Mas outros de nós, aquilo é um peso. Aleluia. Não. Em nome de Jesus, traga o seu sacrifício. Se para você o louvor é o seu sacrifício, entregue o seu sacrifício vivo, santo. E você, professor, ensine isso na aula. Porque você vai entender que ali é um grupo diverso. Tem pessoa que é assim mesmo. Enquanto alguns o louvor é a melhor parte do culto e ele dorme na pregação, para tristeza nossa, outro é o contrário. Quando fala, tá na hora de ficar de pé para cantar, o sujeito já fica tribulado. Não gosto. Mas de ambas as maneiras, vamos fazer um sacrifício. Isso é culto ao Senhor. E enquanto você traz o seu sacrifício no seu coração, peça a Deus para fazer o milagre que você quer, que você precisa. Para trazer à sua vida aquilo que você desconhece, aleluia, espiritualmente na presença dele. Como Deus que tem para nos dar, como nós estamos perdendo, como nós deixamos de ganhar tantas coisas se nós trouxéssemos esse sacrifício. Então adore a Deus, abre a boca, mesmo que seja baixinho, aumenta aí a voz, faz sacrifício, irmãos, faz sacrifício. Para alguém, eu falei, eu não sei o que é dar glória a Deus. Pronto, diga para Jesus, olha, irmão, vamos vir no culto de hoje à noite, se você dá escola dominical de manhã, né? Vamos fazer um sacrifício, vamos fazer aqui, vamos começar, vamos buscar Deus do jeito que a gente aprendeu com os nossos antigos, vamos ver se funciona. No meio do louvor, dá um aleluia, bem alto, daquele que sai da alma. Primeira vez sai meio que não vai conseguir ser muito alto. Mas depois que você cante os hinos pensando na letra, adore ao Senhor. E aí você pode se aproveitar na aula de escola dominical a ensinar. Faça o seu sacrifício, chame o povo a sacrificar a Deus.
Quando algo na pregação se falar que você sentiu abençoado, você sabe que é verdade, diga é verdade, Senhor. Diga glória a Deus. Levante a sua voz em louvor ao Deus, porque isso é que a palavra nos ensina. O Salmo está cheio disso. Segundo lugar, para que o crente seja edificado e edifique outros. Texto lindo de Efésios 5, versículo 19, diz: falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, quando se encontra, junta aí, fala com salmo, com hinos, cânticos espirituais, tudo isso é para acontecer na igreja, né? Então, esta realidade de línguas estranhas, de interpretação, de profecias, de cânticos mesmo, de louvor a Deus, enquanto os irmãos... Ô, irmão, que bênção quando alguém canta hinos que glorificam a Deus e nós sentimos a presença de Deus e somos, né, fortalecidos e falamos línguas estranhas e somos, enfim, edificados pela letra e pelo Espírito. Uma bênção. 1 Coríntios 14, 26, no mesmo contexto: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem algo para trazer na igreja. Tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. Façam tudo para edificação da igreja. Não é para se mostrar, né, irmão? Faça tudo para quê? Para edificação da igreja. Porque esse negócio de coração, Deus conhece bem. E se o sacrifício não for verdadeiro de coração, ele não recebe, né, irmão? O povo pode até dar glória a Deus, pode dizer é muito bonito o seu dom, a sua capacidade, mas Deus não vai receber. E o culto é para Deus e para nossa edificação. E se você traz um fogo estranho, né, irmão? Complicou para o seu lado. Porque nós vamos minguando. E muitos estão na igreja, minguados, secos, com aparência exterior. E Jesus condenou isso. Vamos voltar a ser crentes e sermos usados por Deus. Amém? Por último, para que o crente ouça Deus e veja o seu agir na igreja. Coisa boa é ouvir Deus falar com a gente. Aí eu já falei isso na introdução, né? É bom demais, irmão. E a gente pede mesmo: Jesus, fala comigo, fala comigo. Nós temos necessidades, a nossa alma tem necessidades. E que bom, a gente pode ler a Bíblia, Deus fala, nós devíamos ler a Bíblia e Deus falar conosco. Mas tem um sabor diferente, porque Deus fez para ser assim. Quando nós nos reunimos, estão lá sentadinho, não sabe o que vai comer hoje espiritualmente. E de repente a palavra vem e nos alimenta, é uma surpresa de Deus. Ouvir e ver Deus agir. Você trouxe um visitante ou outra pessoa trouxe e de repente você vê aquela pessoa sendo quebrantada. Deus agiu para a salvação. De repente num culto você vai ver alguém sendo curado, irmão. Veio com uma doença, chorando, acabado, e de repente dá glória a Deus e o povo começa a glorificar. O que aconteceu? O que aconteceu? Jesus a curou, aleluia. Culto é para nós vermos a manifestação de Deus. Irmã, e por que Deus não está manifestando? Porque nós não estamos pedindo, porque nós não estamos temendo, porque nós não estamos sacrificando. Vamos voltar e ver se Deus não faz. Eu tenho recentemente feito isso para com Deus, confesso aqui com você, porque me entristece ver o caminho que as nossas igrejas estão caminhando. Mas eu quero ser dos obreiros, como aquele lindo hino que eu canto desde a minha adolescência, 212. Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. E a luta está travada em cada congregação. E eu quero ser um dos que pelejam. E a minha peleja pode às vezes ser na frente ensinando, mas muitas das vezes, na maioria, é na trincheira atrás, dizendo: Senhor, que o meu glória a Deus, que a minha presença, que a minha oração, aleluia, que o meu clamor diante do Senhor. Ouve, Senhor, fala, usa alguém. Não precisa ser a mim. Faz-te presente, levanta vivo o teu povo. Precisamos de guerreiros. Vamos provar ao Senhor este Deus que nós conhecemos. Ele diz: você pode fazer prova de mim. Vamos obedecê-lo, vamos voltar a Ele e ver se o Senhor não vai agir como Ele quer e prometeu em sua palavra. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 24 e 25 diz: mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós, irmãos. Está num culto,
que um entrou ímpio, Deus revelou, e o sujeito se lançou no chão, começou a adorar, e quando levantou a cabeça, diz: verdadeiramente Deus está entre vós. É coisa tremenda, irmãos. Mas é para isso que a igreja existe. E eu e você dizer: mais o pastor, mais o corpo de obreiro, mais a irmã. E eu? Por que eu não fui usada em profecia? E você? Por que eu e você não intercedemos? E não é um dia. A palavra diz: buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor. E Deus vai nos dar a oportunidade de nós aqui pequenininhos, sermos instrumentos. E quando nós ensinamos isso na nossa sala de aula, outros vão ser levantados em temor. Irmãos, esta obra está em nossas mãos. O tempo da igreja na terra está se minguando. O que é que nós vamos fazer? Assistir a derrocada, o desaparecimento do evangelho que a geração anterior viveu? Nós vamos cruzar o braço e dizer: a culpa é dele, é dela, como Adão falou de Eva e Eva falou da serpente? Em nome de Jesus, somos a igreja. A igreja não é só o pastor. A igreja não é só o ministério. A igreja não é só a irmã do ciclo de oração. A igreja sou eu e você. E eu e você temos um privilégio muito grande. Nós temos um grupo de alunos, de santos, que vêm no domingo de manhã ouvir a palavra de Deus. E você pode falar da palavra viva de Deus. E, inclusive, desafiá-los a tomar parte, a exercitar e a buscar a Deus, em nome de Jesus, começando sempre em nós mesmos. Atos capítulo 8, versículo 6. E as multidões unanimamente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Por quê? Ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então, ver o agir de Deus faz o povo abrir os olhos, irmãos. Claro que eles querem só comer do pão multiplicado. Claro que Jesus mesmo disse: vocês estão me seguindo pelos sinais. Vocês querem mesmo é o milagre, é só a cura, é só a bênção, é a riqueza, é isso, é o que vocês querem. Tudo bem, Jesus sabe disso. Mas não é o que nós vivemos. Nós somos a igreja com sinais para glorificar que Deus, para provar que Deus está nesta igreja. Ela pertence a um Deus que pode fazer milagres. Aleluia. E o povo, porque Filipe fazia sinais e milagres e maravilhas, estava escrito aí, todo mundo tomava atenção no quê? Na pregação. Vinha atraído pelo sinal. Mas Filipe abria a boca para pregar e o povo estava o quê? Ouvindo a pregação. E é através da pregação que o Espírito vai convencer e falar a verdade ao íntimo dos corações. E o milagre, irmão, só Deus pode fazer nas almas, começando das nossas, como a qualquer um. Por último, a liturgia no culto. Muita coisa acontece, eu nomeei aí 6 delas. Cantando o hino congregacionais. 2º, orando em unidade de fé e prática. 3º, testemunhando o agir de Deus. 4º, praticando fidelidade nos dízimos e ofertas. 5º, ouvindo Deus na mensagem da palavra. 6º, atendendo ao chamado de Deus no altar. Vamos passar rapidamente, são alguns versículos bíblicos, você fica à vontade de usar os que queira, mas colocamos aí textos bíblicos para comprovar que todas essas realidades que nós fazemos no culto são bíblicas e deve ser parte do culto. Se você fez aquele material que nós propomos no começo da classe, você sabe que como adoração a Deus está algumas dessas coisas aí, outras para edificação da igreja. Cantando hinos, Salmo 96:2, o que diz? Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. 149:1 de Salmo diz: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Que é isso, irmão? Reunir o povo de Deus. Tem que ter hino congregacional. Salmo 135:3, não é show, é hino congregacional. Não é show, é hino congregacional. Todo mundo canta. Louvai ao Senhor porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque
é agradável. Palavra linda dessa lição que nós hoje. O que é que agrada a Deus? Este louvor agrada a Deus. Glória a Deus. Marcos, capítulo 14, 26, até Jesus cantava. Olha lá. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É Jesus que liderou aquele hino congregacional ali. Segundo, orando em unidade de fé e prática. Olha a igreja que orava ali em Atos capítulo 13, 1 a 3. Orava, jejuava e o Senhor falava. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. O que a igreja faz? A igreja ora junto, a igreja jejua, tem cultos que o pastor vai dizer, vamos vir em consagração, irmãos, né? E a igreja tem chamamento missionário, porque o Espírito lidera para isso. Essa igreja, unidade na fé através da oração. Lucas capítulo 19, 45, 46, e entrando no templo começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. Disse Jesus, né? Você conhece esse texto. Dizendo, está escrito, a minha casa é casa de isso, oração. Mas vocês fizeram covil de salteadores. Mas a casa de Deus é onde nós oramos juntos, a oração congregacional. Terceiro, testemunhando o agir de Deus. Vamos em Atos, capítulo 21, 18 e 19. No dia seguinte, Paulo entrou conosco na casa de Tiago e todos os anciãos vieram ali. E, havendo-os saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Isso é testemunhar o agir de Deus. Paulo foi ao campo missionário, foi usado por Deus, mas quando ele voltou para a igreja, neste caso na casa de um irmão, vieram os outros, se reuniram e ele pôde o quê? Testemunhar o agir de Deus. Nas missões, irmãos, Deus fez isso no meio do gentio, começou a contar tudo, todos os detalhes daquilo que Deus estava obrando em meio aos gentios. É isso que a gente faz na igreja, ouve testemunhos daquilo que Deus está fazendo na vida e através da vida dos nossos irmãos. Atos capítulo 4, versículo 29 ao 31 diz, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Enquanto tu, Senhor, estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles, olha aí, a igreja, o povo de Deus, orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então eles estavam em aperto, sendo perseguidos, oraram ali ao Senhor, pedindo, Senhor, continua a nos dar sinal, Jesus. Continua a nos capacitar e mostrar que Tu estás conosco, né? E em estarem orando, dá-nos ousadia para pregar a Tua palavra. Essa é a oração dos irmãos, reunidos como igreja. Diz a palavra de Deus que o Senhor se mostrou ali presente. Moveu o lugar, todo mundo cheio do Espírito Santo, glória a Deus, e saíram durante a semana com ousadia, renovados para fazer a obra de Deus, renovados para ir onde tinham que ir no trabalho, em tudo, cuidar da família, cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quarto, praticando a fidelidade dos dízimos das ofertas, texto conhecido, Malaquias 3, 8 a 10, pergunta a Deus, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos, é o que diz Deus, e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu vos não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. É algo que a gente faz no culto, pratica a fidelidade a Deus através dos dízimos, da oferta também. Êxodo 36 e 3 diz, tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. Então, a oferta alçada muitas vezes tem
propósitos, as missões, ou edificação da igreja, ou outros, como no caso aí era para a edificação do templo, e era dada voluntariamente segundo a prosperidade de cada um. Quinto, ouvindo Deus no culto, na mensagem da palavra. Temos que ouvir quando a palavra está sendo pregada, palavra cristocêntrica, bibliocêntrica, sei lá se existe essa palavra. Enfim, a palavra é pregada, nós ouvimos a Deus falar conosco. 1 Timóteo 4,13. Persiste, Timóteo, obreiro jovem, persiste, homem de Deus, em ler, em exortar, em ensinar até que eu vá. Persistam obreiros na igreja. Quando ensinam a escola dominical, persista em ler, em aprender e ensinar e exortar. Presbíteros, evangelistas, pastores, persistam. Hebreus 1:1, o texto diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ou seja, este texto passado aqui, foram muitos profetas, desde Moisés até o último profeta do Antigo Testamento. Deus falou por eles. É o que o autor aos Hebreus diz. De muitas maneiras Deus falou por eles. Agora nos tem falado pelo Filho. A revelação depois de Mateus, em termos de escrita, de escritura, os evangelhos e Atos, o Filho e o Espírito, que o Filho diz: eu não vou deixar vocês sozinhos. A partir daí Deus tem falado. Então toda a escritura, ela é proveitosa, é Deus falando, revelando, mostrando a sua revelação, se fazendo conhecer a nós pelas escrituras. É Deus falando conosco. Neemias 8:5-8. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Está em culto racional. A palavra é feita entender. Irmão, palavra não é para sapatear. Você pode ser cheio da graça de Deus. Há momentos. Eu sou crente pentecostal, não sou grande pregadora, não estou no ministério, mas eu sei o que é sentir a graça, pela graça de Deus, né? Pela graça de Deus. Às vezes a gente está ensinando a palavra de Deus, a gente está pregando, né? E sente, né? O corpo, a graça de Deus. E tudo bem de ter uma ênfase, mas não é show. Não é show. Não é show. Na hora que virou show, Deus não está nada com aquilo ali. Nada. Nada. E o pior, ou o melhor, é que o homem sabe. Glória a Jesus. Mas quando nós lemos, como fez Esdras, e declaramos a palavra, falamos dela, expomos, explicando o sentido, fazendo com que o povo entenda. Nosso dever como ensinadores e pregadores é ensinar e pregar, anunciar a palavra de Deus. O agir, o comover, o mover é de Deus. Aleluia. O fruto é para a glória de Deus. E por último, culto é lugar de oportunidade para atender o chamado de Deus. Deus falou na mensagem. Muitas vezes o pregador, o pastor da igreja, é movido a fazer um apelo da parte de Deus. O mais conhecido é o apelo à salvação, chamado a ouvir o chamado de Deus para salvar as almas, para se arrepender dos pecados, para vir pertencer ao povo de Deus, para serem perdoados, para serem transformados, para viverem com Ele eternamente. É o mais comum. Mas muitas vezes há dias e cultos e mensagens de despertamento para nós, de pacto para com Deus, de chamado ao altar para dar ouvido àquilo que Deus moveu em nós naquela palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Não é o grito que penetra, é a palavra, aleluia. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra, quando ela é ensinada, quando ela é ministrada e o Espírito leva, é ela que pelo
pelo Espírito vai comover, vai transformar, vai chamar, e é este mesmo Espírito vai dizer ao pregador, vai dizer ao pastor da igreja, diga, chame o meu povo. É noite de reconciliação, é noite de cura, é noite de levantar missionários, é noite, aleluia, de ouvir o clamor de Deus, seja qual for ele, que Deus propôs para a igreja. Porque esta palavra alcança nesta dimensão. Êxodo 24:7, diz o texto, e tomou o livro do concerto, e leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Está aí, culto é isso. É ler o livro do concerto, é falar a palavra de Deus como ela é. E a resposta do povo, a gente pode responder e deve responder no altar da igreja. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero voltar à comunhão. Senhor, eu quero ser usado com dons. Senhor, eu quero ir ao campo missionário. Senhor, eu quero que seja qual for o chamado de Deus. O povo neste versículo diz, tudo o que o Senhor tem falado, nós queremos obedecer, e vem se arrepender, vem ao altar de Deus. Que lindo é a igreja, que lindo é o culto do Senhor. Que Deus te use, professor, professora de escola dominical, obreiro e servo do Senhor, para ensinar esta palavra, e com certeza o Espírito de Deus obrará aquilo que nós jamais podemos fazer nos corações de cada um de nossos alunos, para a glória do seu nome. Cultuemos na noite de domingo, nas quartas, terças-feiras. Vamos trazer nós, primeiramente, o nosso sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. Amém.